dia, o meu nome é Alexandre Costa, eu basicamente tenho a responsabilidade comercial na AdvanceWorks, aqui em Portugal, e hoje queria-vos falar, como disse há pouco a colega que estava aqui no palco, de 2 use cases que nós estamos a implementar e não só, e já a correr em clientes reais. Antes disso, queria-vos dar apenas três remarks de quem é a AdvanceWorks. Não sei se algum de vós já conhecia a AdvanceWorks, podem dizer quem é que já conhecia a AdvanceWorks. Ok? Não há assim muitos. Então vou só dar aqui três remarks muito rápidos sobre a AdvanceWorks. Basicamente, o nosso maior ativo são as nossas pessoas, são os nossos consultores, são os nossos colaboradores. Sem eles, nada deste crescimento nos últimos 3 anos teríamos tido sem a colaboração deles. O work balance que eles têm na nossa companhia é de facto basilar para nós e estes prémios que nós ganhámos nestes últimos 2 anos, o primeiro lugar em 2024 ou 2023 e o segundo lugar em 2025 ou 24, aliás, 24 e 25, primeiro e segundo lugar, são um tributo de facto aos nossos colaboradores. Por outro lado, desde a fundação da companhia, o nosso compromisso é um compromisso de sustentabilidade. Para nós é importantíssimo deixarmos um legado para os nossos filhos. Estamos a fazer uma ínfima parte daquilo que o mundo precisa, obviamente, mas aquilo que nós fazemos é basicamente calcular, dar uma estimativa de qual é a nossa pegada em termos de pegada carbónica e plantar um conjunto de árvores para mitigar a nossa pegada carbónica durante todo o ano. Este ano plantámos cerca de 400 árvores, tendo por base o crescimento que nós temos tido este ano. Para o ano devemos plantar cerca de 1000 árvores. Por outro lado, este cálculo, esta estimativa, se calhar até estamos a pensar em criar um agente para nos ajudar depois a calcular estas estimativas de forma automatizada. Por outro lado, também participamos em várias iniciativas de sustentabilidade social. Obviamente não conseguimos ir a todas, mas é para nós importante ajudar a comunidade em que nos inserimos e é uma das missões também da empresa. Não vos vou falar do nosso catálogo de serviços. Basicamente, o único remarque que quero deixar aqui neste slide é nós temos um conjunto de ofertas, mas também temos um conjunto de parceiros que sem eles não era possível o crescimento que nós temos tido. E hoje vamos falar destes 2 use cases que estamos a implementar e em produção com o nosso parceiro Noxus. Porquê a Noxus? Já lá vamos. Eu já explico um bocadinho porquê a Noxus. Antes disso, acho que nestes 2 dias acho que se falou mais ou menos de qual o impacto da AI nos negócios. Aliás, falou-se imenso desse tópico. Não me vou repetir, há quem diga que o impacto do AI é maior do que o impacto do advento da criação da internet. Eu concordo, mas não vai ser se calhar tão rápido como muitos analistas assim o prevêem. Mas por outro lado, nós também chegamos às organizações e vemos o estado de maturidade dessas organizações. Eu trago aqui 2 estudos, um do MIT e outro da McKinsey, que são estudos relativamente recentes. Nós sabemos que todos os meses saem estudos novos, mais otimistas, menos otimistas. Não até teve cá uma ex-colega nossa, a Sofia Marta, diretora-geral da Google, com um estudo que a Google fez em que fizeram um inquérito a 3.400 empresas e mais de metade já estão a adotar em escala soluções da AI. Por outro lado, há estudos menos otimistas, também recentes, e no caso do estudo do MIT, que é o primeiro, aquilo que demonstra é que 95% dos POCs que são feitos em companhias, em grandes empresas, falham em produção. Por outro lado, a McKinsey também tem um estudo, também é recente, em que advoga que 20% das companhias implementam com sucesso iniciativas da AI, sendo que isto são estudos feitos nos Estados Unidos, no mercado mais maduro no mundo, na adoção destas tecnologias. Mas eu diria que hoje em dia o Estado da Nação aqui em Portugal, e não só, anda muito à volta destes números, talvez um bocadinho mais otimista, porque de facto as coisas vão evoluindo de forma muito rápida. Porquê que nós escolhemos a Noxus como parceiro para basicamente escalar as nossas iniciativas de AI? Porque a Noxus é uma plataforma que nos permite ter monitorização e observabilidade de todo o ecossistema de agentes de work
flows de automáticos e semi-automáticos permite um controle de custos atómico e basicamente holístico de todos os casos de uso da plataforma, permite versionamento das versões dos agentes e todas as iniciativas em cima da plataforma. Enfim, permite basicamente uma governança da A a Z de todo o pipeline que uma organização pode ter nesta jornada para a inteligência artificial. E estes estudos, aquilo que dizem é que sem governança, sem monitorização, sem observabilidade, é por causa disso que muitas destas empresas, em termos de iniciativas da AI, falham, porque não têm essa componente de observabilidade e de monitorização daquilo que estão a fazer nesta área. Como disse, vamos falar de 2 use cases. Eu vou passar a palavra ao André Alves, basicamente Head of AI Engineering da Noxus. André, força. Muito obrigado. Olá, obrigado, prazer. Portanto, como o Alexandre mencionou, portanto, eu trabalho na Noxus. A Noxus é uma startup focada em tornar a AI o mais rápido possível de adotar em grandes empresas. Quando olhamos para a indústria da AI, e todos nós na empresa tínhamos muita experiência em realizar use cases, percebemos que o grande problema atualmente não é as empresas fazerem um piloto. Hoje em dia, com o ChatGPT, e cada vez mais torna-se famoso o termo de vibe coding, conseguem rapidamente pegar numa ideia e transformá-la em valor para o negócio. O grande problema está em pegar depois nesse valor num protótipo, seja num demo que corre apenas no portátil, e colocá-lo em produção. Portanto, é muito fácil pegar no computador e fazer algo onde podemos arrastar um documento e classificar o documento, mas na verdade o que as empresas querem é pegar nos 30 mil documentos que recebem todos os dias e automatizar realmente a produção. Querem pegar em todos os e-mails e categorizá-los. E é aí que está realmente o grande problema. Como o Alexandre mencionou, portanto, eu pus aqui este número que vem de um estudo do MIT, que 95% dos pilotos e das iniciativas falham, não porque se calhar já não é tecnologia, se calhar há 5 anos, quando começámos a realmente procurar este valor com a inteligência artificial, era muito difícil realizar, agora o problema é transformar em produtivo. Existem algumas razões core, que conseguimos rapidamente, e qualquer pessoa com experiência na indústria consegue rever-se em alguma destas razões. Existem muitas coisas relacionadas com talento, cada vez mais todas as empresas competem pela mesma pool pequena de talento. É difícil encontrar isto e nós estamos numa das melhores faculdades do país e todas estas pessoas são extremamente atrativas no mercado, quer dizer que estamos sempre a competir com empresas muito grandes para conseguir este talento. Existe também a questão de foco. Portanto, uma empresa que está, por exemplo, focada em seguros ou na banca, não quer e não tem foco em construir a melhor infraestrutura de AI, certo? Eles querem desbloquear valor para os seus use cases. Portanto, existe sempre uma layer que tem que ser construída em cada cliente que é comum, que é esta componente de orquestração, de monitorização e de auditability. E é difícil replicar, é uma coisa que é difícil de construir e no final do dia acaba por ser trabalho repetido entre todas as empresas. A Noxus nasce para introduzir esta layer para que as empresas se possam focar em criar valor. Ui. O andar para trás não anda para trás. Já andaste? Não. Só um segundo. Queres que eu carregue? Não, já está. Peço desculpa. Portanto, nós trazemos 4 grandes pilares. Portanto, o primeiro é a orquestração. Nós tratamos de tudo o que tem a ver com a orquestração dos modelos e dos fluxos, de modo a que as equipas se foquem no que é importante. Velocidade de implementação, portanto, para além de permitirmos as pessoas programarem rapidamente agentes, permitimos também uma interface no-code, de modo a que possam utilizadores de negócio construir protótipos de inteligência artificial sem terem que saber programar. Obviamente, Trust and Compliance, temos diversas certificações e tratamos de tudo o que tem a ver com Auditability e Compliance, de modo a que as equipas não se tenham que preocupar com esses temas e mantemos na mesma flexibilidade de code e no-code, de modo a dar flexibilidade às pessoas. Passando só um pouco à frente, portanto, como mencionei, todas as coisas na plataforma são auditáveis, portanto, todas as ações, isto é muito importante em diversos use cases. E introduzimos também uma coisa que é difícil de construir nas empresas, que é a questão da Human Intervention. A maior parte dos fluxos da AI em produção, mesmo que nós digamos que temos fluxos com 95% de precisão, aqueles últimos 5%, portanto, o tratar estes casos difíceis requer intervenção humana. E a forma como nós fazemos esta intervenção humana pode fazer com que o use case seja um sucesso ou destruir o use case. Portanto, nós também introduzimos esta componente de Human in the Loop. Passando diretamente para os use cases, portanto, falando um pouco do use case e depois mostrar-vos mesmo uma live demo e de como é que a plataforma é utilizada.
O nosso principal use case que implementámos com a Advanced Works é o processamento de documentos. O setup do cliente, portanto, eles já tinham alguns workflows de automação de documentos, muito baseado em Python e coisas que tinham implementado manualmente, e as grandes dores era a dificuldade de adicionar novos flows e toda a componente de orquestração. Portanto, eles começaram de forma muito simples, como a maior parte das equipas começam, por montar um protótipo em Streamlit, dava para arrastar uns documentos e ver, olha, a classe do documento é uma fatura, mas depois começam os problemas. Não é? Precisamos de uma equipa de engenharia, precisamos de fazer uma API, de repente não temos uma infraestrutura, precisamos de ter um cluster, portanto, existiam diversas coisas que estavam a bloquear estes use cases de avançarem. Com a adoção da Nox, portanto, nós migramos rapidamente todos esses workflows para flows visuais, onde a infraestrutura já estava toda pré-programada, e em 30 dias conseguimos converter todos aquele processamento de documentos para a plataforma da Nox, desbloqueámos o triplo da automação e retorno e rapidamente continuámos a escalar este use case. Só para vos pintar, e depois já vemos a plataforma mesmo na vida real. Portanto, isto é um flow. Portanto, basicamente, de forma clássica em Generative AI, e acredito que todos já tenham utilizado o ChatGPT, nós faríamos algo como pegar numa prompt grande e dizer, quando vês este documento, classifica a classe e extrai estes dados do documento. O problema disto é que quando temos realmente um use case em produção com milhares de tipos de documentos ou milhares de decisões, é muito difícil fazer esta prompt ser assertiva. Portanto, temos todo este problema de context engineering e de coisas que queremos controlar na prompt. Portanto, naturalmente, nós pensamos num grafo. Portanto, foi isso que nós implementámos também. Portanto, é a lógica de podermos dizer, entra um documento, se isto acontecer, vai para este passo e ter vários passos pré-built que permitem acelerar o trabalho das equipas. Okay? Portanto, e como o que queremos é também introduzir a possibilidade de reutilizar, portanto, cada uma destas caixas pode em si ser uma caixa complexa que tem diversas operações. Okay? Falando só de mais um use case e depois passarmos um pouco para uma demonstração mais prática, também trabalhámos muito com Customer Communications, portanto toda a lógica de pegar e processar toda a comunicação de um cliente, portanto pegámos nos e-mails, SMS e todas as comunicações vindas diretamente de uma plataforma e criámos também fluxos de processamento destes dados. Este use case ainda é mais interessante que o anterior, no sentido em que enquanto um documento, todos os documentos acabam por ter o mesmo flow, classifica o documento, extrai certa informação. Há diversas coisas que podem acontecer com uma comunicação. Podemos precisar de ir a uma knowledge base, podemos precisar de consultar um sistema interno da companhia, portanto, e tudo isto em código é muito difícil de realizar e de garantir esta traceability de forma automática, enquanto que na nossa plataforma conseguimos rapidamente fazer com que um utilizador de negócio ou um utilizador técnico consegue fazê-lo ainda mais rápido e nós conseguimos garantir que todas estas coisas não são uma preocupação para a equipa. Se pudermos passar para o meu ecrã. Só um segundo. Já está. Ok. Portanto, a plataforma é web-based, ok? Eu vou abrir aqui o flow, vamos pegar, por exemplo, no de documentos, de modo a que seja, é o flow mais simples. Portanto, como vos mencionei, é um workflow, portanto é baseado em nós e ligações e podemos percorrê-lo de forma rápida para que percebam a facilidade com que um utilizador olhar para um flow consegue perceber a lógica de negócio que está por trás e o poder da plataforma. Portanto, isto é um fluxo que recebe um documento e o objetivo é extrairmos os dados deste documento, garantindo que ele tem qualidade e caso não tenha qualidade suficiente, vamos introduzir um humano no caminho para adicionar esta validação extra. Portanto, um documento entra, ao mesmo tempo vamos fazer duas coisas. Vamos categorizar o documento, e eu posso-vos mostrar o que isto significa. Portanto, é uma caixa que diz categorizar documento, mas na verdade é simplesmente um fluxo criado na plataforma também, que nós podemos utilizar noutros sítios e conseguimos estar a programar, entre aspas, ambos os fluxos ao mesmo tempo. Portanto, este categorizar documento basicamente apenas está a pegar no texto do documento e a categorizá-lo. Portanto, é apenas para um circuito de demo. Portanto, este não é o use case produtivo, obviamente. Portanto, ao mesmo tempo que faz isto, valida a qualidade do fecheiro. Portanto, mais uma vez, este é um building block que nós construímos e que poderíamos abrir. Caso o fecheiro seja bom, vamos continuar o processo e vamos dar route conforme o tipo de documento, ok? E vendo a parte de baixo. Caso o documento não tenha qualidade, vai para um humano. O que é que isto significa? E de modo que eu só tenho aqui um documento com qualidade, podemos trocar as conexões e ir a um humano sempre que está bem, de modo a poder mostrar-vos o que é que isso significa. Portanto, nós conseguimos rapidamente correr o fluxo aqui, okay, com um documento de exemplo. Obviamente também poderíamos correr este fluxo via API, via SDK, há diversas formas de acionar este fluxo. Neste caso o fluxo correu rapidamente e bloqueou porque o documento tinha qualidade, okay, porque nós trocámos a ordem. Dentro da própria plataforma temos aqui esta componente de, ok,
revê o documento, tudo configurável em si no flow. Portanto, o que nós permitimos é, a equipa em si consegue rapidamente fazer este flow de processamento e conseguimos montar rapidamente um demo de use case que até inclui esta componente de Human in the Loop. Outra coisa que é extremamente útil nas ferramentas é a capacidade de eu pegar neste protótipo e rapidamente partilhá-lo com a companhia para obter feedback. E o que podemos fazer é simplesmente pegar neste fluxo e dar-lhe deploy. Okay? Isto seja para uma aplicação de Teams ou para um link de modo a obtermos feedback rapidamente do negócio e iterarmos. Portanto, uma componente muito interessante também, e como mencionava há pouco, na lógica do que faz com que muitos projetos não consigam ir para a produção, é esta componente de auditability. Geralmente, quando se pegarmos num modelo e fizermos uma Fast API ou uma API com qualquer outra tecnologia à volta, temos que nós garantir toda a componente de monitorização, certo? O que nós tentamos fazer e que levou este use case a funcionar muito bem também, para além desta componente de Human in Review e Human in the Loop, é esta lógica de eu poder simplesmente pegar em todas as coisas que passaram e ver passo a passo o que é que aconteceu, porque é que o agente tomou esta decisão, pegar neste caso, corrê-lo novamente, fazer um dataset e iterar. Portanto, dentro da própria plataforma temos todas estas funcionalidades de modo a que uma equipa apenas se tenha que focar no valor final. Portanto, não se tenha que estar a preocupar com todos estes passos. Também temos toda esta componente, como o Alexandre falava, de custos. Outra grande barreira na adoção é que estes modelos, ainda que automatizem muitas coisas, na sua maioria, quando temos workflows pesados em produção, geram custo elevado. Portanto, o que nós permitimos é esta componente de isolar a use case, isolar a pessoas e monitorizar exatamente onde é que os tokens estão a ser gastos, onde é que os fluxos estão a ser utilizados e monitorizar mesmo também a componente de Human in the Loop. Okay? Portanto, dentro do próprio fluxo, só para finalizar, portanto, depois do humano, simplesmente vamos para este step final, portanto, para gerar um relatório final. Caso não tenha que ir ao humano, vamos simplesmente fazer a mesma coisa, analisar em concreto os tipos de documento, portanto, mediante, e aqui apenas temos 2 tipos de documento, e finalizar. O que também é uma funcionalidade muito interessante é a biblioteca de nós, portanto, eu aqui apenas estou a utilizar alguns, mas existe uma grande biblioteca de nós. E nestes 2 casos, dos em concreto, existiu a necessidade de... As equipas queriam fazer um nó composto. Portanto, nós temos, por exemplo, uma funcionalidade de ler um QR Code, mas em Portugal nós temos nas faturas um QR Code que tem um formato muito específico e existem pós-validações muito interessantes de fazer. Nós permitimos aquela flexibilidade que mencionava há pouco de code e no code, que é, se vocês querem fazer um nó que faz certa coisa de modo a que toda a gente possa utilizá-lo, podem simplesmente programar em código e depois todas as equipas não técnicas podem simplesmente utilizá-lo e utilizar a plataforma sem se ter que preocupar com essa lógica de código. De qualquer modo, também podemos simplesmente fazer nós de código aqui, okay? Mas sempre que possível, as equipas acabam por optar por utilizar os nós built-in. Okay? E é isso. Ok. Muito obrigado. Só queria dar uma última nota que tem a ver com, de facto, esta simbiose entre a Advanced Works e a Noxus. De facto, isto só é possível, a plataforma de facto é muito poderosa, mas nós temos uma equipa de serviço especializada que basicamente está a ser formada, ainda não está totalmente formada, mas continua em processo de formação e já temos algumas pessoas muito proficientes na plataforma e que conseguimos claramente acrescentar valor aos nossos clientes. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.